E aí, colega, beleza? Viu o último slide sobre a colonização inglesa no norte das 13 colônias? Muito bem, é o nosso vídeo de agora. Também deve ter lavado as mãos, né? Mantenha a quarentena e importante se alimentar bem, principalmente alimentos ricos em vitamina C. Não dá para não brincar com a sorte, né? Limão, laranja, acerola, né? Pitanga, se alguém tiver sorte de ter pitanga em casa, mas tem pouco de pitanga no mercado. Umas gotinhas de própolis também na água, tipo 10 gotas de própolis, né, para manter o sistema imunológico em alta, não custa nada, né? Mas vamos ao que interessa, né? Bom, nós vimos no slide anterior, nos slides anteriores, que a ocupação do sul das 13 colônias foi feita por companhias de comércio. Companhias de comércio que estavam interessadas nos produtos que o sul poderia e produziu, né? Algodão, tabaco, açúcar, anil. Já a região centro-norte, mas principalmente a região norte das 13 colônias, aonde aliás estão a maioria das 13 colônias, né, dessa colonização aí do leste dos Estados Unidos, essa região era uma região de subsolo pobre, ou pelo menos assim, muito parecido com o inglês, e clima muito parecido com o inglês também, às vezes até um pouco mais rigoroso. Então, não dava para desenvolver economia de plantagem, não dava para plantar algodão em grande escala, açúcar muito difícil, e tabaco em larga escala também praticamente impossível. Muito menos encontrou-se algum mineral valioso. Então a região do centro-norte, a região do norte das 13 colônias, ela ficou em segundo plano. Ela ficou como aquela área que a Inglaterra não ia jogar fora, mas que também não tinha a mesma importância econômica para os ingleses do que o sul das 13 colônias. O que aconteceu com essa região? Ela acabou sendo povoada e colonizada por muitos grupos diferentes, mas principalmente esses grupos, eles tinham uma característica: eles eram excluídos lá na Inglaterra. Eram grupos de pessoas que não estavam bem na Inglaterra. Por exemplo, você tinha uma rixa política com o rei da Inglaterra, com um grupo dominante, com a rainha. Você ia para essas colônias. Você não ficava na Inglaterra, você ia viver nessas colônias que era mais seguro. Ninguém ia confiscar seus bens, ninguém ia te prender, ninguém ia te matar. Você tem uma rixa religiosa, e naquela época a religião se confundia muito com a política. Houve um período na Inglaterra que mudava o rei, mudava a religião do rei. Né? Somente ali aquela transição dos Tudor para os Stuart, né? Teve muito isso. E aí você tinha um problema religioso com o rei. Você pertencia a um grupo religioso que não era o grupo do rei. O rei era um anglicano e o seu grupo era o puritano, por exemplo. Então o que você faz? Você se manda para a América do Norte. Vai viver lá, que lá pelo menos você tem a liberdade da religião que você quiser. E também pessoas vítimas do cercamento dos campos. Desde que a Inglaterra fez a Revolução Gloriosa e o poder foi parar nas mãos da burguesia e daquela nobreza rural mais interessada na produção de lã, né, os pequenos proprietários ingleses e os camponeses ingleses, eles começaram a ser expulsos de suas terras. E expulsos por grandes fazendeiros. É uma reforma agrária ao contrário. Reforma agrária, geralmente, você divide as terras. Na Inglaterra era o contrário, você concentrava. Esse processo recebeu o nome de cercamento dos campos e produziu uma legião imensa, milhares e milhares de sem-terras. Esses sem-terras, eles tinham três destinos. Destino número 1, ir para a rua, ir para a estrada, roubar, virar bandido. Destino número 2, ir para as cidades inglesas e virar mão de obra baratíssima para aquilo que futuramente seria a Revolução Industrial Inglesa. E destino número 3, emigrar para a América do Norte. Em geral, faltava dinheiro para esse imigrante. E aí, quem já estava na América do Norte pagava a viagem, e quando essas famílias de sem-terras chegavam à América do Norte, elas tinham que trabalhar um certo número de anos para quem pagou a passagem delas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegava até 7 anos. Isso se chama servidão por contrato. Depois elas estavam liberadas. E, enfim, dessa maneira, através de refugiados religiosos, refugiados políticos, vítimas do cercamento dos campos, dos sem terra,
o norte das 13 colônias foi sendo povoado, foi sendo colonizado. Como a Inglaterra foi muito descuidada com aquela região, aquilo que o historiador chama de negligência salutar, essa região acabou desenvolvendo uma população com liberdade econômica, vão surgir manufaturas, vão surgir processos comerciais, até com colônias espanholas, francesas, com a África, o que é impensável em outras regiões de colonização, e também uma certa liberdade política. Era muito comum nessa região organizarem assembleias coloniais, algo impossível em qualquer outra área. Mas esses assuntos sobre liberdade política, liberdade religiosa, nós vamos ver mais à frente, quando nós tratarmos da independência dessas 13 colônias. Por enquanto, fixa aí, a região foi colonizada por excluídos, a região não era de interesse muito grande da Inglaterra, e isso desenvolveu uma população livre em termos econômicos, livre em termos políticos. Beleza? Até o próximo slide.